Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero dizer para vocês que estejam em oração pela nossa igreja, estejam em oração pelas vossas famílias, orem uns pelos outros. Não é? Quando você vê um pedido de oração, meus irmãos, aí na linha aí passando, anote para você orar. Quando encerrar a live, ore por essa pessoa, ore pelas pessoas que vier à tua mente. Não cesse de orar, porque é tempo, meus irmãos, que a gente não pode, de forma alguma, parar de orar. De forma alguma. Precisamos estar em oração, precisamos estar em comunhão com Deus, precisamos estar na dependência de Deus. E a dependência de Deus só se mostra através da oração. Então esteja orando. Quando estiver em oração, não esqueça de colocar esse simples pastor na sua lista de oração. Coloque também o nosso presbítero na sua lista de oração, nossas famílias. Precisamos também da sua oração. Não é porque a gente é pastor, presbítero, que sabe da palavra, que tem uma instrução um pouco melhor do que algumas pessoas em termos da palavra. Não é por isso que a gente não precisa das vossas orações. Não é por isso que a gente não depende de Deus. Muito pelo contrário. Aí é que a gente precisa mesmo, aí é que a gente depende mesmo. Mas como eu vinha falado, meus irmãos, a mensagem de hoje, ela é uma mensagem que começa hoje, mas não encerra hoje. É uma mensagem que vai perdurar aí por 2 ou 3 domingos, mas é uma mensagem que vai trazer muito aprendizado para a sua vida como um todo, para a sua vida material, para a sua vida emocional, psicológica e para a sua vida espiritual, que é a mais importante. Então, você que tem acompanhado nossas lives, fica ligado que o próximo domingo vamos continuar essa mensagem. Essa mensagem que vai falar sobre a vida de José, mas de uma forma um pouco mais didática, trazendo o que é que a gente pode extrair de aprendizado, de lições na vida de José. Hoje, a primeira parte, nós vamos falar sobre a questão material. A questão natural, humana, secular, na minha vida cotidiana. O que eu posso aprender com a história de José para levar para a minha vida cotidiana? Para quando eu for fazer compras, quando eu estiver trabalhando, quando eu for passear, quando eu estiver com a família, quando eu não estiver no âmbito da igreja, a minha vida material, a questão das finanças, a questão vamos dizer assim, das vacas magras, das vacas gordas que a gente passa na nossa vida, das dificuldades do dia a dia. Então, hoje, a primeira parte dessa mensagem, nós vamos tratar disso, da parte material, o que a gente pode aprender, o que a gente pode tirar de lição da parte material de José. Eu queria que você abrisse em Gênesis, capítulo 41. Gênesis capítulo 41, versículo 38 ao 42. Gênesis capítulo 41, do verso 38 ao 42. Diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este,
em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Amém, meus irmãos? Todos conhecem bem a história de José. É uma história que até quem não é evangélico muitas vezes conhece, porque tem filmes, tem desenhos animados. Muito se prega sobre a história de José. Né? Tem até pregações famosas, né? Como a pregação do Marco Feliciano, né? Fala sobre o sonho de José. Né? É uma pregação emotiva, né? Que puxa muito para a questão emocional. Fora isso, tem muitos outros pregadores, muitos outros pastores que já falaram sobre José, que já pregaram sobre José, e eu tenho convicção que você já ouviu, com certeza, a história de José. Mas, em linhas gerais, a história de José consiste na seguinte maneira. José era um dos 12 filhos de Jacó. E os seus irmãos tinham ciúme dele, porque ele, além de ser, vamos dizer assim, um filho querido do seu pai, ele ainda teve 2 sonhos que causou intriga ali entre os seus irmãos e ele. Porque os seus irmãos não admitiriam, como irmãos mais velhos, não admitiriam se curvar diante de José. E aí, os irmãos colocam José naquele poço, planejam matar José, como a gente já conhece a história. Um dos irmãos toma a palavra e diz: olha, em vez da gente matar, vamos vender ele. Está passando uma caravana ali de mercadores de escravos e vamos vender então José como escravo. E José sai da condição de filho querido do seu pai, da sua mãe, para a condição de um escravo. Ou seja, a pior posição que um ser humano ele pode ter durante toda a sua vida. Né? Houve já a abolição da escravatura, houve, né, muitos tratados sobre isso, e a gente entende que a escravidão, talvez, se não a pior, mas talvez seja a pior de todas as condições que um ser humano pode chegar. E José chegou a essa condição de escravo. Foi vendido como escravo, comercializado como se fosse uma mercadoria. E um dos servos de Faraó, chamado Potifar, vai lá e compra, como fosse um objeto, compra José. Observe que Potifar comprou José e não lhe deu carta de alforria. Comprou José e em momento algum libertou José. E José fez Potifar prosperar. José, através da sua administração, através da bênção de Deus, fez a casa de Potifar prosperar grandemente, mas em momento algum Potifar lhe deu a tão sonhada liberdade, muito pelo contrário. Ali, assediado pela esposa de Potifar, José continua convicto da sua fé, continua convicto de que deve agradar a Deus, mesmo ele estando na situação de escravo, ele continua convicto de que Deus sabe o que faz. E essa, meus irmãos, se eu fosse resumir a história de José numa única frase, essa seria a frase
que eu iria resumir a vida de José. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Ele ali foi assediado pela mulher de Potifar, fugiu, a mulher de Potifar aproveitou que sua veste ficou lá, fez aquela gritaria, tudo, e por fim, todos sabem que José foi preso. Chegando no cárcere, José ali se destaca no cárcere, ao ponto que o carcereiro coloca ali todo o cárcere sob a custódia de José, e José passa ali a fazer um papel, vamos dizer assim, de subcomando ali, no sentido de organizar, no sentido de manter o cárcere, de manter o presídio, vamos dizer assim, organizado. E José, mesmo naquela situação, não nega o seu Deus, não murmura e continua. E a palavra diz que foi preso ali o copeiro e o padeiro do rei. Finalmente, José ali já beirando seus 30 anos de idade, o copeiro e o padeiro têm um sonho, cada um, e José interpreta o sonho. Foi bom para o copeiro, mas não foi bom para o padeiro, que morreu. Mas essa foi a interpretação do sonho que Deus deu a José. E aconteceu exatamente assim como José interpretou aquele sonho. Dali em diante, passa-se anos mais, José ali na prisão, quando por fim o faraó tem um sonho, 2 sonhos, repetidas vezes. Ele sonha com as vacas magras, com as vacas gordas, com as espigas magras, com as espigas gordas, e tem aquele sonho ali que ninguém consegue interpretar. E finalmente, aquele homem lembra que foi preso um dia com José, e lembra que José interpretou o sonho dele. E aí eles vão lá, buscam José, dão um banho nele, faz uma limpeza nele, faz sua barba. Inclusive, estou faltando fazer, tem que fazer também. Mas vão ali, dá aquele trato em José, coloca José na frente de Faraó. E Faraó ali conta o sonho para José, e José interpreta o sonho, e ainda diz a Faraó o que deve ser feito. E aí é onde nós nos encontramos aqui no capítulo 41, versículo 38 até o 42. Onde Faraó coloca José sobre toda a terra do Egito. Coloca José inclusive sobre a sua casa. Coloca em José vestes novas de linho fino. Coloca em José o seu próprio anel, símbolo da sua autoridade, símbolo do seu reinado, e um colar de ouro ali no pescoço de José. E eu fico triste quando eu vejo que alguns pregadores aproveitam dessa passagem e vai pregar para você que assim como Deus fez com José, Deus vai fazer com você. Irmãos, nesses domingos, se você esperar de mim que eu diga que Deus vai fazer com você o que fez com José, você está no lugar errado. Você veio para a pregação errada. Porque eu não posso colocar a palavra na boca de Deus. Em momento algum na Bíblia está escrito que Deus vai fazer comigo, que Deus vai fazer com você o que fez com José. Não está escrito isso. Mas o que a gente pode tirar da palavra de Deus, as lições que a gente pode tirar da palavra de Deus, é isso que eu vou trazer aqui para nós nessa noite. Nessa primeira parte, como eu falei, vamos tratar não das lições emocionais. Essa passagem ela tem muitas lições emocionais. Lições que nós temos que aprender para que possamos passar por determinadas circunstâncias sem sofrer tanto internamente. Porque muitas vezes a gente sofre muito aqui dentro. Muitas vezes a gente entra em depressão. Muitas vezes a gente entra em parafuso, como diz assim. Porque a gente não consegue compreender certas coisas. Porque a gente não consegue perdoar.
Mas hoje eu não vou tratar da questão emocional. Domingo que vem nós vamos falar sobre a questão emocional. Eu também não vou falar hoje sobre as questões espirituais, que são muitas. Porque quando a gente entra no campo espiritual, que é a melhor parte, é a parte principal, é por isso que eu vou deixar por último, porque a parte principal é a parte espiritual. Nós vamos falar da fidelidade de José, nós vamos falar do relacionamento de José com Deus, nós vamos falar sobre o controle de Deus a respeito de tudo o que aconteceu na vida de José e que Deus também está no comando da minha e da tua vida. Deus não saiu do controle, Deus continua no controle. Nós não estamos soltos num barco como se fosse um barco à deriva, não. Nós temos um Deus, nós temos um dono e nós vamos falar também sobre isso nas próximas ocasiões. Mas hoje nós vamos tratar da parte material, da parte prática material para a nossa vida. O que a gente pode aprender? O que a gente pode tirar com essa história para nós, como lição para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos que entender que, embora a vida muitas vezes nos traga circunstâncias a qual nós não gostamos, a qual não é bom, nós temos que fazer as coisas com boa vontade. Nós temos que fazer as coisas dando o nosso melhor. Nós temos que fazer as coisas de uma maneira que agrade a Deus e também que agrade as outras pessoas. Por que não agradar os outros? Por que não? Qual o problema de agradar as outras pessoas? Quando nós fazemos algo de boa vontade, nós agradamos a Deus e agradamos aqueles que recebem aquilo que a gente está fazendo. A gente pode ver isso na vida de José, que José sempre deu o seu melhor. Sempre fez tudo de boa vontade. A gente vê no capítulo 39, versículo 3 e 4, diz assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor Deus estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então, José foi vendido como escravo e chegou na casa de Potifar e começou a trabalhar, e no seu trabalho ele trabalhou fielmente, ele trabalhou com vontade, ele trabalhou com zelo. Como é que sabe disso, pastor? Porque se ele não tivesse trabalhado com vontade, com zelo, com honestidade, como é que Deus ia abençoar ele? Como é que Deus ia prosperar o que José fazia? Muitas vezes você está fazendo as coisas e as coisas não prosperam, as coisas não vão para frente, não andam, porque você não está fazendo de boa vontade, porque você não está fazendo com honestidade, porque você não está fazendo com o sentido correto que era para fazer. Então, você muitas vezes quer ver as coisas melhorando, quer ver as coisas prosperando, mas não vai, porque você faz as coisas com mau gosto, porque você faz as coisas como quem faz obrigado, você faz as coisas como um escravo, que está ali, ou faz, ou apanha, ou morre, e você está fazendo as coisas assim. Quando você não é escravo, e José, na posição de escravo, fazia as coisas como se não fosse escravo. Na posição de escravo, fazia as coisas como se tivesse livre. Veja a mente. Veja o posicionamento da mente. Como muda a vida da pessoa. Como muda a forma da pessoa lidar com tudo. Tudo como você
reflete a sua vida, como você pensa na sua vida, vai refletir no seu trabalho, vai refletir na sua casa, vai refletir no seu dia a dia. As pessoas que andam na vida murmurando, sempre vai encontrar dificuldades, sempre vai encontrar barreiras. Tudo para ela vai ser mais difícil. Porque José, as coisas para ele não era fácil. Se a gente colocar numa balança, nada na vida de José aqui foi fácil. Como é ficar longe da sua família, ir para uma terra que você não conhece, um povo que, se você ler aqui, os egípcios nem se sentavam junto com os hebreus. Era como se fosse um povo sujo, um povo repugnante. Nem se sentavam junto com os hebreus para comer os egípcios. Era assim a vida de José. Mas ele fazia as coisas de boa vontade, dava o melhor de si e confiava em Deus. A sua confiança estava depositada em Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque você lê tudo posso naquele que me fortalece, mas você não compreende o que é tudo posso naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo no versículo 10, no versículo 11, no versículo 12, ele explica. Ele diz, olha, eu já passei necessidade, eu já passei fome, eu já passei nudez, eu já passei por doença, eu já passei por tudo. Já passei por coisas boas e por coisas ruins. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a mentalidade de José era a mesma mentalidade de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou com Deus. Eu estou bem. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E ele estava ali como escravo, mas trabalhando como se estivesse livre. E a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos de Potifar. Tem algo espiritual aqui? Claro. Mas tem o dia a dia, a vida, a mentalidade de José. Outra coisa que a gente tem que parar e observar é que muitas vezes a gente mira, como eu vejo muitos pregadores mirando aqui, na prosperidade de José. Prosperidade de José. Tudo que José tocava, toque de Midas, é mágica. Tudo que José tocava, prosperava. Irmão, não tem nada de mágico aqui não, irmão. Se você ler lá em Deuteronômio 28, você vai ver. Deus abençoa a tua entrada, a saída. Deus abençoa a amassadeira. Deus abençoa a enxada de trabalho. Deus abençoa o instrumento de trabalho. Deus abençoa quando você planta, quando você colhe. Muitas vezes a pessoa quer a prosperidade. Mas a prosperidade, meus irmãos, de José, ela teve uma consequência. Ela foi somente uma consequência. Prosperidade é uma consequência de diversos fatores. Muitas vezes a pessoa vê prosperidade como um fim em si mesmo. As pessoas hoje estão pregando prosperidade como se fosse uma mágica. Que Deus vai fazer uma mágica e do dia para a noite você vai virar próspero. Deus não vai te abençoar, não é loteria não, irmão. Não é desse jeito não. A gente está pensando que está numa fila de loteria. Vai chegar meu dia, Deus vai me abençoar, eu vou ficar próspero. Irmão, a prosperidade de José veio através do trabalho. Ele estava trabalhando. A Bíblia diz, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus não prosperava o que ele não fazia. Deus prosperava o que ele fazia. Então observe, meu irmão, que a prosperidade é uma consequência. Então, seja no que for, porque quando a gente fala de prosperidade, as pessoas só pensam em dinheiro.
E se você observar, José era escravo, irmão. José não ganhava R$1 para trabalhar para Potifar, não. O que Deus prosperava era o trabalho dele. Se ele tivesse administrando uma plantação, aquela plantação ia dar certo. Se ele tivesse administrando um comércio, aquele comércio ia dar certo. O que ele tivesse administrando, aquilo ia dar certo. Mas ele mesmo não ganhava R$1. Não ganhava nada para administrar aquilo ali. Ele era escravo. Então a prosperidade não é exatamente vida financeira, não, irmão. Mas a parte financeira ela também é uma forma de prosperidade. Mas não é só isso. Você pode ser próspero no seu casamento. Ter um casamento abençoado. Você pode ser próspero no seu trabalho. Você trabalhar bem, você ser reconhecido onde você está. Você pode ser próspero como uma pessoa autônoma, a qual você não vai enriquecer, mas você tem muitos clientes ali. Os seus clientes são fiéis a você, porque sabe que você trabalha bem, sabe que você trabalha honestamente. Você não pode até não enriquecer, mas você vai poder viver bem daquele seu trabalho. Prosperidade não está ligado apenas a valores financeiros, não, irmão. E se você busca prosperidade financeira na sua vida, não é pecado você buscar uma prosperidade financeira, não. Não é pecado você buscar um salário melhor. Não é pecado você buscar um emprego melhor. Agora, que isso não seja o fim em si mesmo. Que isso não seja alvo da tua idolatria. Que isso não seja a concentração do teu coração. Porque você observa, meu irmão, que nada daquilo iludia José. Nada daquilo ficava acima de Deus na vida de José. Observe que José foi para o cárcere. José foi para o cárcere. Capítulo 40, capítulo 39, versículo 21 e 23. 21 ao 23. José foi para o cárcere e lá no cárcere José trabalhava da mesma forma que trabalhava para Potifar. E Deus prosperou José no cárcere da mesma forma. E eu pergunto, José enriqueceu lá no cárcere? Não, continuou não ganhando nada. Dinheiro nenhum. Mas a Bíblia diz que ele era próspero. Como assim? Então, a gente observa que prosperidade, quando a Bíblia fala de prosperidade, não está falando de dinheiro. Porque ele não passou a ganhar nada. Ele estava no cárcere como preso. Ele era preso. Ele passou da condição de escravo para a condição de preso. E o capítulo 39, versículo 21 ao 23 diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Era uma bênção. Era algo bom, era notório. Então, meus irmãos, cuidado para você não estar interpretando a Bíblia de forma errada e colocar a prosperidade financeira como única prosperidade que existe para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração. E esquecer que a Bíblia, quando fala de prosperidade, ela não está falando apenas de valores, e muito menos. Pelo contexto de José aqui, a gente vê que não tem valor nenhum financeiro. Então, toda prosperidade é uma consequência.
é uma consequência do trabalho, é uma consequência da honestidade, é uma consequência da boa vontade, é uma consequência da competência, é uma consequência da honestidade com que você trabalha. Porque, posso dar um exemplo aqui, né, de um advogado, por exemplo. Pode ser que tenha um advogado que não ganhe tanto dinheiro como algum outro possa ganhar rios de dinheiro. Mas muitas vezes aquele advogado que está ganhando rios de dinheiro, ele está fazendo algo desonesto. Ele está burlando a lei. Ele está inventando provas que não existem. Enquanto o outro não ganha tanto dinheiro. Mas Deus abençoa ele. Porque ele faz a coisa certa, a coisa honesta. Prosperidade. Circunstância favorável. Nosso presbítero está dizendo aqui que o significado de prosperidade é circunstância favorável. É isso. Trocando em miúdo é o que eu falei aqui. Circunstância favorável. A circunstância sempre estava favorável a José. Ele era uma pessoa próspera. A circunstância sempre estava apontando para ele. Tudo contribuía para o bem dele. Mesmo as coisas mais difíceis, mesmo as piores momentos da vida, estava contribuindo para o bem dele. E aí a gente lembra imediatamente do versículo de Romanos, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando diz tudo ali, meu irmão, é tudo mesmo, viu? Porque a palavra ali está dizendo as angústias, as perseguições, os desânimos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando momentos difíceis, se você está em situações a qual você não desejaria estar, eu quero dizer para você que Deus ainda está cuidando de você. As circunstâncias, por piores que sejam, mas ela pode ainda estar apontando a seu favor. E Deus pode estar ali trazendo algo para lhe ensinar ou para ali trabalhar a sua experiência para que venha algo maior e melhor na tua vida. Outra coisa que a gente deve observar a respeito da questão material, que a gente pode aprender com José, da questão do dia a dia, vamos dizer assim, é para que servem os dias bons e para que servem os dias ruins. E que tanto os dias bons quanto os dias ruins, eles existem, meus irmãos. Tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, eles existem. Não podemos fugir disso. Isso faz parte da vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Deus manda o sol sobre os justos e sobre os injustos. A chuva, quando vem sobre os justos e sobre os injustos. A noite chega para todos. O dia amanhece para todos. Os dias bons e os dias maus existem para todos. Para que servem os dias bons? Para que servem os dias maus? Sabe para que servem os dias bons, meus irmãos? Em primeiro lugar, serve para que nós possamos nos preparar para os dias ruins. Abra lá no capítulo 41, versículo 34 ao 36. Capítulo 41, versículo 34 ao 36, diz assim: faça isso, Faraó, José falando, faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm,
e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Aqui o conselho de José para Faraó. Após ter interpretado os sonhos de Faraó, José diz, olha, já que vai ter 7 anos de fartura, então aproveita esses 7 anos de fartura e guarda, para que nos 7 anos de fome tenha a nação o que comer. Tenha a nação alimento, porque 7 anos de fome não é fácil. 7 anos de fome é para morrer muita gente. Então, para evitar tudo isso aí, guarda, segura. Vamos ler também o versículo 55 e o 56. Diz assim: e tendo toda a terra do Egito fome, chegou os 7 anos de fome, tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Irmão, aqui, nesses 2 porções de versículos que foi lido agora, nós temos instruções aqui de economia, de administração para a nossa vida inteira. Primeiro, a gente observa o conselho que José deu a Faraó. E observamos que Faraó seguiu estritamente o conselho de José. Seguiu tanto que botou o próprio José para governar e para comandar tudo isso. Não era fácil você pegar uma nação inteira e fazer com que a nação inteira tirasse ali um imposto, era uma espécie de imposto, a 5ª parte. E imposto serve para resguardar a nação. Imposto serve para a nação, não serve para o governante. Mas infelizmente no Brasil é diferente, né? Imposto, principalmente no estado que a gente está, a gente paga altíssimo ICMS. E a gente não vê nada para a gente naquele imposto, é só buraco na estrada e tantas e tantas coisas. Vou nem falar. Quando a gente começa a falar, não quer mais parar. Mas, voltando a José, a gente vê que Faraó seguiu o conselho dele. Mas a gente vê que muitas pessoas do povo não seguiram. Porque, veja, se o José deu conselho a Faraó para pegar um imposto do povo, a 5ª parte, ou seja, tudo que o povo produzia, trigo, feijão, arroz, tudo que o povo produzia, dividia por 5 e uma parte era guardada. Ou seja, as pessoas ficavam com 4 partes. E o que é que elas guardaram? Me explique. Nada. A maioria não ouviu o conselho de José. Entrou por um ouvido e saiu por outro. Eles viram Faraó mandando José, eles viram José guardando todo aquele... Teve uma hora mesmo, se você ler aqui, teve uma hora que não tinha nem como contar mais a quantidade de tanto que eles guardaram. Não tinha mais como contar. De tanto que eles guardaram. Foram 7 anos guardando a 5ª parte, a 5ª parte, a 5ª parte. E as pessoas que ficaram com 4 partes não guardaram nada. Aí eles vão aqui no versículo 55 e 56 clamar para Faraó. Aí Faraó diz assim: fala com José,
O que José disser, vocês fazem. E aí o que é que José faz? Cobra pela comida. Por que José não deu? Por que cobrou? Isso é outra lição de administração, irmão. Tudo aquilo que você paga, você valoriza. Tudo aquilo que vem de graça para você, você desvaloriza. Você não dá valor. Muitas vezes a gente tá nas quintas-feiras aqui, por exemplo, dando uma aula aqui, versículo por versículo. E muitas pessoas não dão valor. Mas se a gente colocasse na internet para cobrar, pode ficar certo que muita gente ia pagar. Porque muitas vezes as pessoas não dão valor que é de graça. Isso é em tudo. Estou dando apenas um exemplo. Então José cobrou. O faraó precisava de dinheiro? Não, dinheiro não ia servir para mais nada naquela hora ali. 7 anos de fome não ia adiantar de nada dinheiro ali. Mas se José desse de graça, as pessoas iam consumir muito rápido, ia voltar lá para pegar de graça de novo, ia ficar aquele ciclo. Antes dos 7 anos, ia acabar a comida toda. Como as pessoas estavam pagando, o dinheiro ia acabar uma hora. Os valores financeiros que eles tinham uma hora que ia acabar. Então eles tinham que racionar. Eles eram obrigados a racionar, porque eles estavam pagando. Se eles estavam pagando, ia ter uma hora que eles não iam ter dinheiro para comprar. Então eles eram obrigados a racionar. E aí eles, agora, na hora do desespero, foram obrigados a aprender a guardar. Foram obrigados a aprender a conservar a coisa. E no nosso dia a dia não é diferente, irmão. Eu falo por mim mesmo, eu tenho que aprender isso também. Quando veio essa pandemia aí, eu fiquei vários dias pensando, meu Deus, por que eu não guardei um dinheiro? Por que eu não fiz uma reserva? Veio essa pandemia e pegou muitas pessoas desprevenidas. Muitos comerciantes fecharam as portas. Claro, a gente sabe que pelos desmandos de governadores que foram lá e fecharam os comércios. Sem dar nenhuma ajuda para os comerciantes, eles foram lá e fecharam os comércios. Mas os comerciantes que tinham uma reserva, os comerciantes que estavam prevenidos para alguma situação, eles conseguiram suportar mais tempo do que os outros que não tinham nenhuma reserva. Os que não tinham nenhuma reserva faliu rápido. Abriu logo concordata. Então, meus irmãos, os dias bons, ele não serve só para a gente nos regalar, nos regozijar. Ah, eu vou viajar, ah, eu vou sair, ah, eu vou para a pizzaria, ah, eu vou comer, ah, eu vou acontecer, eu vou botar a melhor roupa, eu vou fazer isso, aquilo, outro, eu vou esbanjar, eu posso, olha, eu posso. Você não sabe o dia de amanhã, irmão. O povo aqui sabia o dia de amanhã, você vê como é o ser humano. O povo aqui sabia que ia haver 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e eles não se prepararam. Que dirá você e eu, que muitas vezes a gente sabe de nada que vai acontecer amanhã. Quem diria que ia acontecer uma pandemia? Se eu e você soubesse que ia acontecer uma pandemia, a gente tinha guardado dinheiro. A gente tinha evitado fazer certas dívidas. A gente tinha se segurado um pouco mais. Mas a gente sofreu mais para aprender. Então a gente hoje está passando por um momento difícil. Está passando por uma situação complicada no Brasil e no mundo inteiro. A gente tem que aprender para quando for o dia de bonança, para quando for o tempo bom, para quando for o momento que tiver de fartura, que vai chegar. Sempre tem, meu irmão, momentos bons e momentos ruins, para todo mundo. E quando os momentos bons chegar, a gente não pode esquecer que tem um momento ruim também, irmão. Quando a vaca gorda chegar, a gente não pode esquecer que a vaca magra está vindo ali, está logo ali na esquina, irmão. Aprenda. A Bíblia, irmão, ensina tudo. Tudo que você quiser aprender está na Bíblia, irmão. Então aprenda.
para não fazer como essas pessoas. Veja, eles tinham que dar a quinta parte. E eles ficavam com 4 partes. E as 4 partes que eles ficavam ainda não era suficiente para eles. Porque eles gastaram tudo. E quando chegou a vaca magra, foi logo a vaca magra que chegou. Foi a primeira. Não foi a 7ª vaca magra, não. Foi logo a primeira vaca magra que chegou. Já estava todo mundo batendo na porta de Faraó. O que a gente vai fazer, Faraó? O que a gente vai fazer? E no Brasil se criou uma cultura assim também, irmão. De se depender muito do governante. A gente coloca muita expectativa no governante, coloca muita expectativa no presidente que vai vir, no governador que vai vir, e agora o Brasil vai ser diferente e tal. Não coloca expectativa em ninguém, irmão. Haja, faça a sua vida. É claro que a gente tem que votar no que seja mais assim, que a gente olhe e diga assim, esse daí vai ser melhor para o Brasil. Esse vai ser menos ladrão do que os outros. O menos ruim. Ou realmente está aparentando que vai ser o melhor. Claro que a gente tem que ter essa expectativa. Mas a gente tem que agir pela nossa própria vida. A gente não deve esperar o amanhã. A gente não deve ficar esperando que as coisas melhorem. Se o agricultor ficar esperando que venha a chuva, quando a chuva vir ele vai plantar, mas não vai dar tempo da chuva regar a semente dele, não. Ele já sabe que a chuva vai chegar em maio, junho. Ele já tem que abrir, já ir plantando. Se não chegar, perdeu, fazer o quê? A vida. Mas ele não sabe que periodicamente, normalmente chega. Então ele tem que plantar antes de chegar. Para que quando a chuva chegue, regue a terra e ele lá na frente possa colher. E da mesma maneira é você, sou eu. A gente não sabe que existem os dias bons, não sabe que existem os dias ruins. Então a gente deve plantar no dia bom, deve guardar no dia bom, deve se resguardar no dia bom, deve prevenir no dia bom, para que quando chega o dia ruim, a gente tenha lá algo para que nos resguarde no dia ruim. Imagina se José não tivesse comandado o Egito. Imagina se fosse outro no lugar de José e não tivesse dado ouvido ao que José falou. Ia perecer a nação inteira. E para que serve os dias bons também? Os dias bons também servem para nós exercitarmos a gratidão, irmão. Nós temos que ser gratos em todo momento. Mas tem gente que quando está na penúria, quando está faltando as coisas, ele está lá nos pés de Deus clamando, Senhor me dá, Senhor eu estou passando por isso, Senhor olha para mim. E começa a cantar aquela, olha para mim, Senhor. Mas quando ele está passando por um tempo bom, quando ela está passando por um momento bom na vida dela, esquece até que Deus existe, irmão. E a gente vê que todo momento da vida de José lembra de Deus e é grato a Deus. A vida dele é uma vida de gratidão a Deus. Não precisa José abrir a boca para dizer obrigado, Senhor, não. A vida de José é uma gratidão a Deus. Capítulo 41, versículo 16. Vamos ler o versículo 15. Versículo 15 e 16. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que eu interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. Olha a resposta de José, versículo 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Isso não está em mim. Meu irmão, tinham acabado de dar um banho em José. Tinham acabado de fazer a barba de José.
Tinham acabado de tirar José do cárcere. Tinham acabado de colocar José diante do rei do Egito, diante de Faraó. E José podia dizer, agora é minha chance, agora é minha hora, agora eu vou crescer. Mas José fez como João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele não se engrandeceu. Embora ele realmente interpretou o sonho, ele poderia dizer, não, realmente, sou eu, o interpretador de sonho. Diga aí, pode dizer que eu interpreto, fala aí. Ele não se engrandeceu. Isso é ser grato a Deus. Isso é ter um coração grato a Deus. Em todo momento ele reconhece o Senhor. Em todo momento, quando ele estava lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que a mulher de Potifar queria deitar-se com ele. E a resposta dele foi que ele não ia deitar com ela por causa de Deus. Não era por causa de Potifar, não era por causa dela, não era por causa de ninguém não. Era por causa de Deus. Todo momento a vida de José é pautada pelo Deus que ele serve. Isso é ser grato a Deus. Se Deus dará a resposta, não sou eu. Esse dom é um presente de Deus. Deus me dá quando Ele quer, Ele faz da forma que Ele quer. Porque observe que o próprio sonho de José, ele não conseguiu interpretar. Ele não interpretou o sonho dele mesmo. Ele só contou o sonho, mas ele não interpretou o seu sonho. Mas Deus deu a ele a interpretação do sonho dos outros. E ele interpreta o sonho de Faraó. E ele responde a Faraó. Deus dará a resposta, não sou eu. Deus dará a resposta. Então, meus irmãos, é nos momentos bons, é nos momentos que a gente vê que o negócio está melhorando, porque José viu aqui a coisa estava melhorando para ele. Já começou a comer melhor, já fizeram a limpeza dele, deram um banho dele, trocaram a roupa dele. O negócio estava melhorando. É nesse momento que o negócio está melhorando que a gente tem que ser mais grato ainda a Deus. E os momentos ruins, pastor? Para a gente finalizar hoje. Para que servem os momentos ruins, pastor? Em primeiro lugar, os momentos ruins servem para evitar soberba. Sabia disso? Momento ruim serve para evitar soberba. E eu não tenho nenhum versículo aqui dessa parte para trazer para você. Mas se você observar a vida inteira de José, eu não posso trazer um versículo específico. Porque se fosse, eu teria que ler toda a história de José. Observe que toda a história de José, ela tem uma palavra chamada humildade. Humildade. José era uma pessoa humilde. Ele reconhecia que não havia nada de especial nele, a não ser Deus na vida dele. Isso que o tornava especial. Deus na vida dele o tornava uma pessoa melhor. Deus na vida dele. Humildade. E os momentos difíceis na vida da gente é justamente para nos ensinar a humildade, irmão. Os momentos difíceis na vida da gente, os momentos ruins na vida da gente, servem para nos ensinar a não sermos soberbos. Nos ensinar, meus irmãos, que nós precisamos das outras pessoas. Que é tão difícil a gente aprender isso. Porque é tão difícil a gente aprender que um depende do outro, irmão. Você só come um pão na sua casa porque teve um padeiro que acordou de 4 horas da manhã e foi fazer o pão, meu irmão. Entenda. Não existe ninguém independente. Pare com isso. De achar que você é independente. Você não é independente de coisa nenhuma, irmão.
Para você ir trabalhar, se o motorista do ônibus não acordar e não pegar o ônibus e dirigir, você não sai de casa. Isso são exemplos pequenos do dia a dia que eu estou trazendo. Mas que você aprenda de uma vez por todas. E eu vou usar as palavras de Jesus aqui. Se eu estou falando das coisas naturais e você não aprende, você não entende, que dirá se eu falar das coisas espirituais? Porque daqui a 2 domingos eu vou falar das coisas espirituais. Mas se você não compreende nem as coisas naturais, como vai compreender as coisas espirituais? Você não aprende nem as coisas básicas do dia a dia? Como é que você vai aprender as coisas mais complexas, as coisas mais importantes, que são as coisas espirituais? Como é que você vai aprender? Os momentos ruins evitam a soberba. Para aqueles que aprendem. Porque nem todo mundo aprende não, irmão. Quando a gente olha lá no Êxodo, o povo de Deus, a gente vê que era um povo soberbo. E um povo que não aprendeu nada com sofrimento, irmão. Infelizmente. Tudo que eles passavam era motivo para murmurar. Irmão, eles eram escravos no Egito. Escravos no Egito. Aí eles... Porque a água tá amarga. Vamos reclamar. Moisés, trouxesse a gente aqui. Lá no rio tinha fonte. Todo dia descia o pão do céu. Aí teve uma hora que o povo enjoou do pão do céu. Meu irmão, queria eu comer um pão que descesse do céu. Maná do céu. Mandado por Deus. Teve uma hora que o povo enjoou. Pediu carne. Então esse povo não aprendeu a nada com o sofrimento. O sofrimento a gente tem que aprender, meus irmãos. E eu vou dizer a vocês, José é uma pessoa que, no meu entender aqui, de tudo que eu li sobre José, eu acredito que ele nem precisava aprender nada com o sofrimento. Mas aprendeu muito. E ensinou muito. Como lidar com o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida do ser humano. E se a gente não aprender a lidar com o sofrimento, a gente vai sofrer mais ainda. É pior ainda. Porque você já está com uma carga. E você vai murmurar, reclamar, você é ingrato, você é soberbo, você coloca mais outra carga por cima de você. Aí é pior ainda para a tua vida. Você vai sofrer o dobro. Porque você faz do seu sofrimento, meu irmão, um rio que você não sai mais dele. Você mergulha no sofrimento. Em momento nenhum aqui José mergulha no sofrimento. Ele aprende com o sofrimento. Ele convive com o sofrimento. Mas ele não mergulha no sofrimento. Observe que a história de José, alguém pensa que foi 2 anos, 3 anos, irmão. A história de José foi em torno de 15 anos. Me falha a memória agora exatamente o número de anos, mas foi em torno disso, 14, 15 anos que José sofreu. José saiu da sua casa e foi vendido como escravo, adolescente, 14, 15 anos. E José se torna governador no Egito com 30 anos, irmão. Não foi do dia para a noite, não. José passou 15 anos da vida dele, 14, sei lá, sofrendo, meu irmão. Sofrendo. Em momento nenhum a gente vê José murmurando, reclamando: a minha vida está difícil, a minha vida, eu não sei porque que Deus me botou aqui, e não sei o que, e começa aquela coisa. Você não está sendo humilde o suficiente para reconhecer que Deus é soberano. Você não está sendo humilde o suficiente para reconhecer que você é um ser humano como qualquer outro e que o sofrimento vem para todos. Não pense que é uma pessoa porque ela é rica, porque ela tem dinheiro, que o sofrimento não vem para ela não, irmão. Às vezes a pessoa é rica e passa por sofrimentos
tão piores do que os seus e você nem imagina. Porque a gente vê muito rico se matando. É muito mais pessoas ricas que se suicida do que pobre. É difícil a gente ver o pobre se suicidar. Mas o rico a gente vê muito. Pula de prédio, se joga, toma veneno, dá tiro em si mesmo. O sofrimento vem para todos, meu irmão. Só que uns mergulham no sofrimento e outros fazem do sofrimento uma escada para subir, uma escada para melhorar de vida, uma escada para prosperar na vida. Uns fazem do sofrimento uma escada para estar mais próximo de Deus, para saber que Deus está no controle dali e que vai cuidar dele, que vai cuidar dela, e que tudo que está acontecendo ali, algumas coisas são consequência do seu próprio pecado e outras coisas são permissão de Deus para que você aprenda. A pessoa encara o sofrimento de uma forma diferente. Para isso que serve. Serve para aprender a lição do contentamento. Como o apóstolo Paulo disse, sei viver em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi o caso de José. Ele viveu em toda e qualquer situação. Ele era filho, virou escravo. De escravo, virou preso. De preso, virou governador. Quando chegou a governador, ele voltou a ser filho. Convocou o pai dele, abençoou a vida do pai dele, trouxe o pai dele, reconhecendo a autoridade do pai dele, colocou os filhos para o pai abençoar. Veja se ele foi soberbo com o pai dele. Veja se ele pisou no pai dele. Veja se ele humilhou o pai dele. Ele poderia. Ele poderia ter matado todos os seus irmãos. Os que fizeram mal a ele, deixado só Benjamim. Benjamim não tinha nada a ver. Benjamim não tinha nem nascido na época que José foi vendido. Ele poderia deixar Benjamim vivo e matar os outros. Ele tinha poder de vida e de morte. Ele só respondia a Faraó no Egito, meu irmão. E o que José faz? A Bíblia diz que José beija os seus irmãos, abraça os seus irmãos. Isso é saber viver em toda e qualquer circunstância. Aprendemos a nos contentar. Se eu tenho isso aqui, Deus sabe. Deus sabe. Meus irmãos, eu almejo coisas maiores na minha vida em termos de trabalho, em termos financeiros. Eu não parei, não. Eu quero melhorar. Agora, se não acontecer, eu não vou achar ruim. Se não acontecer, eu não vou reclamar com Deus. Se não acontecer, eu não vou murmurar contra Deus. Eu vou continuar levando minha vida e continuar agradecendo a Deus. Porque eu oro. Eu oro a Deus para que Ele não permita que aconteça algo na minha vida que me afaste dEle. Se vier algo na minha vida para me afastar de Deus, que fique lá mesmo. Se vier algo na minha vida para que eu me afaste da minha família, da minha esposa, do meu filho, para que eu rompa os meus laços familiares, os meus laços de amizade, para que eu rompa minha fé, quebre minha aliança com Deus, que fique lá mesmo, meu irmão. É melhor um punhado de farinha com Deus do que você ter uma fartura e estar longe de Deus. E você não sabe quem você é até acontecer aquilo na sua vida. A verdade é essa. A verdade é essa. Você muitas vezes acha que se conhece. Mas quando você tiver poder e dinheiro na sua mão, que você muitas vezes pede tanto a Deus, poder e dinheiro, quando você tiver poder e dinheiro na sua mão, é que você vai se conhecer verdadeiramente. É por isso que você não peça a Deus nem poder nem dinheiro. Peça a Deus que Ele esteja na sua vida,
Peça a Deus que Ele esteja junto com você. Peça a Deus que você aprenda a ser uma pessoa grata. Peça a Deus que você aprenda a ser uma pessoa humilde, uma pessoa humana. Peça a Deus para que as melhores coisas que você tem na sua vida, que é a sua família, que é a sua fé, peça a Deus para que isso não venha a ser destruído na sua vida. A pior coisa na vida do homem é quando a família dele é destruída, irmão. E quando a fé dele é destruída. É por isso que o diabo tem agido tanto para acabar com as famílias e para destruir a fé das pessoas. Observe que José passou por tudo isso, mas os dois valores principais da vida dele ele nunca abandonou: Deus e família. E ainda posso acrescentar mais um, viu, irmão? Pátria. Pode ler. Não sou eu que estou inventando aqui não, irmão. Deus, família e pátria. 3 valores que José preservou. A nação de Israel. Deus usou José para preservar aquela nação. E esses valores que o mundo quer destruir, que a esquerda quer destruir, que o socialismo quer destruir, que o comunismo quer destruir. Se você não estiver gostando do que eu estou falando, é problema seu. Mas eu estou falando a verdade, pautado nas escrituras sagradas. Os valores que estão querendo destruir Deus, pátria e família, nós como evangélicos temos que preservar. Nós não vamos discriminar ninguém porque é homossexual. Mas homossexualismo não gera família. Família é o que Deus disse que é família. É o que Deus criou como família. Pai, mãe e filhos. Casamento heterossexual. E isso nunca vai mudar. E o sofrimento, meus irmãos, nos ensina a preservar valores. Que muitas vezes, se a gente tivesse numa bonança, se a gente tivesse num bem bom, a gente teria pego esses valores e jogado na lata do lixo em prol de valores financeiros, de monetários. Não jogue seus valores no lixo por causa de dinheiro. Não jogue seus valores no lixo porque alguém tem condições e você não tem. É melhor não ter condições do que ter condições e não ter valores. Preserve os valores. E por fim, os dias ruins, os sofrimentos da vida, nos ensinam a depender de Deus. A vida de José foi uma vida pautada na dependência de Deus. Capítulo 41, versículo 52. Veja, a frase de José e o nome do segundo filho de José foi Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ele colocou o nome do filho dele, Efraim. Efraim significa: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, tudo isso que aconteceu na minha vida foi propósito de Deus. Os sofrimentos, as angústias, as tristezas, as bonanças, os momentos bons, os momentos ruins, tudo isso foi projeto, foi propósito de Deus, e Deus me fez crescer, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Na terra da minha aflição. Onde eu virei escravo, eu virei governador. Aonde eu fui vendido como escravo, Deus me tornou governador. Deus me fez crescer na terra da minha aflição.
Dependa de Deus. José, a vida dele, meus irmãos, foi pautada nisso. Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. Eu dependo de Deus. Dependa de Deus. Para tudo. Quando você conquistar algo na sua vida, e eu oro a Deus que você conquiste muitas coisas, eu peço a Deus que você seja abençoado, abençoada em tudo que você intentar fazer. E muitas vezes a gente que não nasceu em berço de ouro, né? A gente que não nasceu numa situação favorável, muitas vezes a gente dá valor a pequenas coisas, porque pequenas coisas que a gente conquistou com muito esforço, coisas que a gente muitas vezes se desdobrou para conquistar. Mas mesmo você se desdobrando para conquistar, mesmo você tendo muito esforço para chegar naquele lugar, para conquistar aquilo ali, coloca uma coisa na sua cabeça. Você só chegou ali porque Deus quis. Você só chegou ali porque Deus abençoou. Você só chegou ali porque Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu saúde. Enquanto muitas pessoas estão no hospital, clamando a Deus por saúde, você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você está vivo, tem saúde. E se você conseguiu chegar a algum lugar, você reconhece que não foi pela sua força, mas foi através da força de Deus. Não foi através da sua inteligência, mas foi a inteligência que Deus lhe deu. Não foi através da sua sabedoria, mas foi a sabedoria que Deus lhe deu. Não foi a sua estratégia, mas foi a estratégia que Deus lhe deu e que Deus abençoou para que essa estratégia desse certo. Então, os momentos ruins servem para a gente depender de Deus. Porque muitas vezes a gente está num momento de bonança, como eu já falei aqui, e esquece de Deus. Mas na hora que o bicho pega, meu irmão, na hora que o avião está caindo, até o ateu, ele fala, ai meu Deus, ai meu Deus. Na hora que o negócio está difícil, até o ateu vira cristão. Que dirá o crente que está afastado. Então, os momentos difíceis servem para isso, para a gente aprender a depender de Deus. Agora, quando a gente passa por um momento difícil e a gente não aprende a depender de Deus, vai vir um momento bom, vai passar o momento bom e depois o momento ruim vai ser pior ainda. E cada vez que o momento ruim vier na tua vida, que ele vem para a vida de todo mundo, mas cada vez que o momento ruim vir para a tua vida, você vai sofrer mais ainda, porque você ainda não aprendeu a depender de Deus. Você ainda não aprendeu. A gente está passando um momento como esse, por exemplo, e tem muitas pessoas, meu irmão, que aproveita um momento como esse, por exemplo, e murmura, joga a culpa em Deus, joga a culpa no irmão, em fulano, em ciclano, e começa a terceirizar a sua vida. Não terceirize sua vida, irmão. Não terceirize sua vida. Agora também eu vou dizer a você, não ache que você é o dono da sua vida, não. Porque quando você acha que você é o dono da sua vida, você vira soberbo. O mundo ensina você a não terceirizar a culpa.
O mundo ensina você, alguns psicólogos, alguns terapeutas vão ensinar você a não terceirizar a culpa e vão dizer assim: tome a rédea da sua vida. Mas eu vou dizer a você, não tome a rédea da sua vida, não. Pegue a rédea da sua vida e dê na mão de Deus. Coloque tudo na mão de Deus. Senhor, depende de ti. Se coloque na dependência de Deus. A Bíblia diz: confia no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Então, muito mais coisas poderia ser falado dessa parte material. Outras coisas posso ter esquecido, posso ter passado batido. Pode ser que algum ponto aqui eu não tenha dado a devida ênfase, nem a devida explicação que eu poderia ter dado. Mas eu acho que as partes principais, das lições principais, foi falado aqui, sobre essa parte material. Então, domingo que vem, nós vamos falar sobre as lições que a vida de José nos traz sobre a parte emocional. Eu aproveito para lhe fazer uma pergunta. Você é uma pessoa emocionalmente forte ou você é uma pessoa emocionalmente frágil? Então nós vamos aprender também com José a ser pessoas emocionalmente fortes. Porque muitas coisas a gente resolve aqui, ó. Tem muitas coisas, meu irmão, que não pense que você vai resolver de uma forma espirituosa. O pastor vai fazer uma oração por mim agora e tudo vai mudar na minha vida. Tem coisa que você vai resolver aqui. E as outras coisas que você não conseguir resolver aqui, aí a gente vai para a terceira parte, a parte espiritual. O que você não conseguir resolver aqui, Deus vai resolver por você, transformando a sua vida. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Amém? Eu agradeço a participação, né, das pessoas, muitos comentários aí, e eu agradeço a participação. Não está dando para mim ler os comentários porque eu estou um pouco distante do celular e estou precisando de óculos, viu? A verdade é essa. Amém? Então, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e, em nome de Jesus, até quinta-feira e até domingo que vem. Amém? Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada um que assistiu e aqueles que ainda vão assistir essa mensagem. Ó Pai, derrama sabedoria, porque a Tua palavra diz que quando nós precisamos de sabedoria, devemos pedir a Ti, Senhor, que a todos dá liberalmente. E nós clamamos essa noite por sabedoria. Nos dê sabedoria para lidar, Senhor, com essas questões do nosso dia a dia. Nos dê sabedoria para lidar com o nosso trabalho, para lidar, Senhor, com nossas finanças, para lidar com os problemas que acometem a nossa vida, problemas de saúde, problemas familiares, problemas econômicos do país, tantas situações difíceis que somos obrigados a passar, e o Senhor nos ensina a atravessar por esses momentos com mais tranquilidade, com mais serenidade, com ânimo, como a Tua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós cremos, Senhor, que esse ânimo é o Senhor que dá, que essa alegria de viver, que essa vontade de viver, apesar dos problemas, apesar das angústias, das aflições, apesar das perseguições, apesar, Senhor, de muitas
complicações que acontecem na nossa vida, mas nós cremos que o Senhor nos dá ânimo para viver, que o Senhor nos dá força para viver e que o Senhor nos dá sabedoria para enfrentar essas crises que são normais, que são comuns para qualquer ser humano na face dessa terra. E nós não somos uma casta especial que não vamos passar por isso. Vamos sim passar. Mas cremos que no nosso barco está o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Obrigado por tudo, Senhor. Ó Pai, eu oro pelos pedidos de oração que foram feitos, que o Senhor possa contemplar. Eu não tive condições de ler, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu oro para que o Senhor abençoe a todos que fizeram os seus pedidos de oração, que o Senhor contemple a todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.